Preciso atualizar vocês sobre Flamengo, Caio Henrique e Mônaco. O time francês já foi procurado pelo Fla para tratar sobre o lateral esquerdo. Já o Flamengo encaminhou a contratação de um volante que faz sucesso na terceira divisão. Para completar, já o Flamengo, depois de vencer o Fluminense, decidiu zombar o tricolor carioca e atacar o Palmeiras. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sejam bem-vindos, só não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal e ativarem as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que os clássicos entre Corinthians e Palmeiras em São Paulo e Flamengo e Fluminense no Rio tiveram a mesma renda bruta. 3,5 milhões de reais para cada partida, foram 46 mil pagantes na Neoquímica Arena, 44 mil pagantes no Maracanã. E o Flamengo decidiu cutucar o Fluminense e atacar o Palmeiras. Tudo isso num domingo de vitória contra o Flu por 2-1. Esse jogo começa com polêmica na sexta-feira, quando a partida é retardada, é adiada em um dia. O Fla-Flu aconteceria no sábado, o Flamengo pediu que o jogo fosse adiado por conta da dificuldade na volta de Cusco, no Peru. O Fluminense aceitou e nesse domingo, com 2 gols de Pedro, ele ainda chutou uma bola na trave, marcou um gol em impedimento, o Flamengo venceu o Fluminense. Vitória marcada por um primeiro tempo espetacular do Flamengo, no segundo tempo em que o Flu vai criando oportunidades, chega a diminuir com o Savarino, mas não consegue marcar o gol do empate. Depois da partida, o Flamengo zombou do Fluminense nas redes sociais, tornando a situação para os dirigentes do Flu ainda pior, porque o Fluminense foi permissivo ao aceitar que o jogo fosse adiado em um dia para ajudar o Flamengo, e como contrapartida, como amostra grátis, ele ainda é zoado pelo rival depois do jogo. Mas sobrou também pro Palmeiras. José Boto, o executivo de futebol do Flamengo, criticou de forma aberta o grande rival do Flamengo na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Abre aspas para José Boto: há clubes que são chorões, choram por tudo, são chorões profissionais. Fiquei bastante admirado de falarem de algo que não lhes diz respeito. Foi uma viagem difícil de Cusco ao Rio de Janeiro, assim como foi para o Fluminense. É o Boto criticando o Palmeiras, que não gostou de o fato de o jogo ter sido adiado, o Fla-Flu, que aconteceria no sábado, passando para domingo. Pois bem, só para completar, com a vitória, o Flamengo foi a 20 pontos, os mesmos 20 pontos de Fluminense, de Bahia e também do São Paulo. A grande situação é que o Flamengo hoje, 6 pontos atrás do Palmeiras, tem um jogo a menos do que o rival, podendo diminuir essa distância para 3. Só para completar, registrar números impressionantes do Pedro, com os 2 gols marcados no Clássico. Ele se tornou o maior artilheiro do Brasileirão na era dos pontos corridos, 72 gols feitos. O 4º maior artilheiro do Maracanã, 114 gols. E o 6º maior artilheiro da história do Flamengo. Esquecendo de um detalhe curioso. O Fluminense, seu ex-clube, é a maior vítima de Pedro com a camisa do Fla. E o Flamengo encaminhou a contratação de um volante tratado como grande joia do futebol do norte do país. Pedro Henrique, só 18 anos de idade, defende o Paysandu e já foi nos últimos dias alvo de propostas do Inter e também do Fortaleza. O Flamengo chegou a fazer uma oferta oficial para o pagamento da multa rescisória de 3 milhões no mês passado. Na oportunidade, o negócio só não aconteceu porque o Pedro Henrique relutou com a ideia de trocar o Paysandu, onde é titular absoluto, por jogar no sub-20 do Flamengo. Rubro-negro insistiu, Pedro mudou de ideia e, embora o acordo não esteja assinado, ele está encaminhado. Na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, conversei com o executivo de futebol do Paysandu e posso contar que faltam detalhes burocráticos para que a operação aconteça. O Flamengo vai bancar 3 milhões de reais e vai passar a ter 85% dos direitos econômicos do jogador, que, repito, é tratado no Pará como um dos grandes fenômenos da posição. Muita mobilidade, enorme capacidade e leitura de jogo. Cheguei a assistir a Portuguesa e Paysandu pela Copa do Brasil e havia na oportunidade um observador do Corinthians no Estádio da Lusa, somente para analisar de perto o Pedro Henrique. Só para completar o noticiário rubro-negro, conta que Lohan será devolvido pelo Pisa ao Flamengo na metade do ano. O meio atacante só tem 9 jogos desde que se mudou em setembro do ano passado para a Itália. Não vai conseguir bater a meta que obrigaria o Pisa a comprá-lo por 4 milhões de euros. A saideira sobre o Fla, Carrascal foi multado por conta da expulsão no fim da partida contra o Fluminense. O Flamengo tem tido muitos jogadores expulsos desde o início dessa temporada. Na semana passada surgiu a informação de que o Flamengo tem interesse em contratar Caio Henrique,
lateral esquerdo de 28 anos de idade, titular absoluto no Mônaco. O contrato dele com o clube francês se encerra na metade do ano que vem. O que eu fiz? Entrei em contato com o Thiago Escuro, diretor executivo de futebol do Mônaco, e perguntei se existe alguma negociação, abre aspas, por Escuro. Não fomos procurados por ninguém do Flamengo. O Escuro assegura que o projeto do Mônaco é da permanência do jogador. O brasileiro tem contrato até junho de 27 e deve ser procurado no verão europeu para tratar de uma renovação do contrato. Hoje, o Caio Henrique está avaliado em 16 milhões de euros. E a única forma de contratá-lo em julho seria do Flamengo pagar uma compensação financeira próxima a esse valor para o time francês. Caso contrário, vai ter de esperar até 1º de janeiro de 2027 para ter a chance de assinar um pré-contrato. Isso, é claro, se o Caio Henrique não assinar a renovação do contrato por lá. Jogador que está se recuperando de contusão, vai demandar mais 2 semanas para estar completamente recuperado e de volta ao time por onde é titular. Só para completar, em relação a Caio Henrique, chegou a fazer 4 jogos pela seleção brasileira na temporada passada. O Flamengo busca um lateral esquerdo desde o primeiro semestre, desde o início do ano, para ser mais preciso, ainda estamos no primeiro semestre. Uma das primeiras tentativas foi em relação a Juninho Capixaba, jogador do Red Bull Bragantino. O Flamengo recentemente também conversou com o Kaique, atleta do Cruzeiro. E dá para dizer que Vasco e Palmeiras nunca estiveram tão alinhados fora das 4 linhas. Entre outras coisas, com um inimigo em comum, o Flamengo de BAP. Na última reunião organizada pela CBF para o debate a respeito da criação de uma liga unificada, tanto Pedrinho, presidente do Vasco, quanto Leila Pereira, presidente do Palmeiras, usaram os microfones para atacar o dirigente rubro-negro. A Leila Pereira comparou o Flamengo ao Real Madrid da Shopee. Já o Pedrinho se mostrou muito ressentido, porque no ano passado o BAP havia colocado em dúvida o caráter do Vasco e também dos jogadores depois de uma derrota do Cruz Maltino para o Palmeiras. Isso porque, algum tempo antes, o Palmeiras, ou melhor, a Crefisa havia emprestado 80 milhões de reais ao Vasco da Gama. Importante lembrar que essa proximidade entre Leila Pereira e Pedrinho pode ter a ver também com questões não ligadas ao campo. O marido da Leila Pereira, o Zé Roberto Lamacchia, desde o princípio, quando Pedrinho se lançou candidato à presidência do Vasco, Pedrinho sempre contou com o apoio de Zé Roberto Lamacchia. Mais recentemente, o filho dele, o Marcos Lamacchia, é quem avançou na compra da SAF Cruz Maltina com a promessa de investimento de 2 bilhões de reais. E há mais um alvo para o Flamengo na busca por um lateral esquerdo. O nome da vez, Caio Henrique, que chegou a defender a seleção brasileira recentemente, jogador de 28 anos de idade, titular absoluto do Mônaco. A informação sobre o interesse foi divulgada pela ESPN. Dá para destacar que o negócio é dos mais complicados. Apesar de o contrato do Caio com o Mônaco se encerrar na metade do ano que vem. É que ele custa caro. Hoje está avaliado em 16 milhões de euros. Titular absoluto da equipe. Temporada atual de números consistentes. Jogador que havia sido comprado por 8 milhões de euros. Na oportunidade ele pertencia ao Atlético de Madrid, mas estava emprestado ao Grêmio. Desde 2020, atuando sempre como titular da equipe francesa. Flamengo que já sondou nos últimos dias o Kaique, jogador do Cruzeiro, e fez proposta oficial em janeiro pelo Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. A busca do Flamengo por um lateral esquerdo tem explicação. Matias Vinha foi cedido por empréstimo no River Plate e está fora dos planos. Ayrton Lucas tem alternado bons e maus momentos. E ninguém no Flamengo é capaz de garantir que o Alexandre terá vida muito longa no clube, até por conta da idade. Jogador que vai disputar a seleção, a Copa do Mundo pela seleção brasileira, possivelmente como titular. Saideira sobre o Fla, registrar que Gonzalo Plata voltou a seguir o rubro-negro nas redes sociais. Depois de toda a polêmica, ele passou a ter mais oportunidades, tem jogado com frequência e, ao que parece, o pior já passou. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícia pra vocês acompanhar tudo que tá sendo falado aí, especulado, noticiado no dia a dia do Bastidores do Mengão. Peço humildemente seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra ficar sempre atualizado. Um grande abraço pra você, nos siga pra mais, porque o Mengão, com tudo, hein? Mengão colou na ponta ali, já tá ficando ativo na atividade, então peço humildemente seu like. Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Bora, fui!